Pronto, podemos estar isso? Sim. Então vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Obrigada inicialmente ao professor Gilberto Santos Pesqueira, professora Francisca Aparecida Prado Pinto, que aceitaram participar da banca, do mestrando Francisco Arnaldo Lopes Bezerra, que hoje vai defender, né, o seu trabalho intitulado O Encontro Nacional de Educação Matemática, o Enem, dois pontos, espaço formativo dos professores que lecionam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Arnaldo, você tem 20 minutos para apresentar e fazer a defesa do seu trabalho. E pronto, à vontade, Arnaldo. Tá, obrigado a todos, aos participantes aí que estão assistindo nesse momento via online. É um momento de dificuldade momentânea, né, vamos dizer assim, mas que a gente vai passar e superar tudo isso. E a gente oportuniza, pelos recursos tecnológicos, fazer essa dissertação. Eu jamais pensei lá, 2 anos atrás, que seria dessa forma, mas assim, até pelo público de qualidade que a gente está tendo tanto assistindo, eu fico até feliz, né? Fico feliz com os meus amigos, com o pessoal da banca, professora Aparecida, professor Gilberto. Então, assim, o meu trabalho, ele tem como título, como a professora Mazé falou, o Encontro Nacional de Educação Matemática como um espaço formativo dos professores que lecionam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, preferi a gente falar sobre as pesquisas que eram voltadas para a área da educação matemática, e a gente escolheu duas modalidades da base, unidades temáticas da base, que era geometria e estatística e probabilidade. Então, fazendo as leituras, né, do material teórico que foi sugerido, eu comecei a ler desde Henri Lacarte, que é um matemático e autor que fala sobre pesquisa. Na pesquisa foi pensado que a gente pudesse falar sobre a pesquisa bibliográfica, sobre o Enem, que é o Encontro Nacional de Educação Matemática, e os trabalhos que eram publicados no Enem, as dimensões que eram feitas, as pesquisas, o tipo de público que era direcionado os trabalhos que estavam sendo publicados no ano 2016, e para fechar no ano 2019, que a gente pensou num ciclo, 2016, com o fechamento, com a iniciação da discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular, que ainda vinha seguindo os PCNs, até 2016, e com 2019, que iriam aparecer muitos trabalhos que já voltaram para a Base Nacional Comum. Então, pensando nessa perspectiva, a gente fez algumas leituras. A partir dessa reflexão que a gente começou a estudar sobre o Enem e sobre quem promovia o Enem, quem eram os participantes. Então, de começo, a gente viu que o Enem era um encontro realizado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática desde 1987, esse segundo encontro. E para falar de 2016, que é onde começou as pesquisas, a gente teve que ver os anais, baixar os anais, encontrar com palavras-chave a pesquisa que a gente queria fazer, voltada para a geometria e da estatística. Então, a partir desse momento que a gente começou a discutir, a refletir e a pesquisar, elaborou-se todo um roteiro para poder a gente chegar onde a gente chegou no final da pesquisa. O tema de 2016 do Enem era a educação matemática na contemporaneidade, desafios e possibilidades. Já se pensava desde 2016, já se voltava as discussões para um novo ensino de geometria, de probabilidade e estatística, porque isso ficou muito comum lá nos trabalhos que a gente estava lendo. Com o evento a partir de 2016, que a gente começou a pesquisar, percebeu-se que nos trabalhos que a gente via, já se percebia claramente que os pedagogos haviam uma dificuldade de relacionar a geometria nas aulas e nas transposições didáticas. Era a maior dificuldade deles. Isso se confirmou em 2019 com a Base Nacional Comum, que exigiam que os professores e que as escolas tivessem uma adaptação.
O evento de 2019, o Enem, falava das discussões sobre o pensamento científico e o avanço da educação brasileira. Apresentou-se um tema que trazia importância da escola básica, então, no evento percebeu-se que queria relacionar muitos trabalhos com a educação básica, mas que fazia isso voltado para a base ainda em construção, em 2019. Mesmo tendo sido aprovado em 2018, ainda os professores e os pesquisadores ainda divergiam em alguns pontos, até que em 2019, durante a minha qualificação, a minha banca, a professora Aparecida, o professor Gilberto, indicou que a gente fizesse um capítulo nessa dissertação sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então foi importante conhecer a base e falar sobre isso, porque me deu uma dimensão diferente do trabalho. Eu estava muito voltado para os trabalhos que estavam lá publicados, anais, observando as pesquisas, mas eu estava descolado da realidade que o documento apresentava. Isso quando a professora Aparecida sugeriu, que eu fui percebendo na minha própria escrita lá na qualificação, que eu percebi que tinha realmente que adequar o trabalho à base, e eu escolhi nesse momento fazer uma leitura crítica sobre a Base Nacional Comum. E fazendo esse tipo de leitura, a gente percebeu que era preciso, primeiro, que as escolas, a base indicava que as escolas seguissem um roteiro, seguissem uma direção de cunho até normativo, né? As escolas teriam que se adaptar. E nisso, desde 2018 para cá, a gente tem surgido um movimento muito forte. Então, durante a pesquisa, com o auxílio de alguns recursos, inclusive indicados pelo professor Gilberto, que a gente tentasse indicar como que teve uma celeridade a partir de 2015 até 2018, o avanço das discussões da Base Nacional Comum Curricular. Como e por que isso surgiu? Nas leituras a gente percebeu que tinha um interesse político, ideológico, e que, mesmo estando previsto desde 1988 na Constituição, que deveria haver nos sistemas um modelo, um currículo que fosse norma para todos os sistemas escolares, ficou muito claro que dos anos de 2015 até 2018, houve diversos eventos que vêm dizendo isso, que teve uma celeridade nesse processo. E aí, para fazer a fundamentação da teórica dessa pesquisa, eu fui ler Bourdieu, que citava o Saussure, que ele fala do ponto de vista da pesquisa, cria-se o objeto. Quer dizer, eu tinha que dar sentido à minha pesquisa para poder continuar. Não bastava só fazer as leituras dos anais, só pegar os documentos e ler e apresentar como estava lá, né? A outra autora que me indicava isso, a Câmara, foi a partir de um livro que a gente leu no grupo de estudo lá do GTRPOA, um grupo de pesquisa, que ela vem falando sobre isso. Todo o trabalho de pesquisa bibliográfica, ele tende a ser uma leitura e um repasse de textos resumidos. Então, que a gente tivesse um tipo de cuidado para poder, ao fazer esse tipo de trabalho de pesquisa bibliográfica, não fosse apenas um trabalho de repassar o que já tinha escrito. Falo dos PCNs da BNCC, essa transição, né, nos trabalhos acadêmicos que foram sugeridos de 2016 e de 2019, quando a gente fez o levantamento pelas palavras-chave geometria e probabilidade e estatística, percebeu-se primeiro que há pouco trabalho nessa área para os pedagogos. Esse é um critério também que a gente utilizou, que fosse trabalho voltado para os anos iniciais. Então foi percebido que havia poucos trabalhos voltados para essa área, para o público de pedagogos. Então as etapas do trabalho seguiram essas, né? Coleta, leitura e filtragem dos trabalhos da plataforma Enem, 2016 e 2019, discussões dos dados, apontamentos para cumprir os objetivos, que os objetivos do trabalho passou-se a ser não apenas selecionar e ver os trabalhos, mas que a gente tivesse um certo rigor e cuidado ao ler esses trabalhos para poder cumprir os objetivos. Nessa parte da metodologia, a gente fez uma revisão bibliográfica nos anais, né, mediante os critérios já definidos, como eu já tinha falado.
E a gente criou um quadro que tivesse trechos dos trabalhos, mas que tivesse, de certa forma, a nossa característica de escrita. Então, na hora de separar os trabalhos, a gente identifiquei o público-alvo, que eram esses pedagogos, ou trabalhos voltados para crianças de primeiros anos iniciais, no ensino fundamental, olhar seus objetivos, os desfechos desses trabalhos e os resultados. Para fazer esse primeiro levantamento, a gente utilizou o Prisma, por indicação do professor Gilberto, que me serviu muito durante a disciplina 2019 que a gente teve. Aí na tela tem duas imagens que estão no meu trabalho, que a primeira imagem é utilizada do recurso do Prisma, e a segunda é um modelo de trabalho que o professor Gilberto também indicou lá na disciplina, que a gente é possível fazer para apresentar nos trabalhos. E tá aí as etapas dos trabalhos e os trabalhos resumidos. Pode passar. Aí tem um quadro, gente, de trabalhos que a gente apresentou na minha dissertação. Os autores ao lado. Esses autores vão ter os links anexados ao trabalho de dissertação, os links dos seus trabalhos, para que outras pessoas possam vir a conferir e até resgatar as pesquisas, se for o caso, se houver necessidade. São os exemplos de quadros. O de 2016 e 2019, chegamos nos resultados, né? Como já falei antes, um dos resultados que foi percebido é que há uma menor atividade dos professores que ensinam matemática, dos pesquisadores de forma geral, de escrever sobre o tema de geometria, sobre o tema de geometria, sobre probabilidade para os pedagogos. E existiam muitos trabalhos da geometria, da estatística, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Mas para a pedagogia existia um pouco. De mais de 900 trabalhos de 2016, eu pude captar apenas 8 trabalhos. E do 2019, 11 trabalhos voltados para esse público que eu separei. As minhas considerações finais é que não são finais, mas que também não se espera que um trabalho com esse tempo acelerado de mestrado de 1 ano e meio praticamente, de pesquisas que a gente fez, de leituras, não é possível você alcançar completamente tudo que se busca, mas é possível você ter pelo menos um norte, um direcionamento para você apontar que caminhos a gente pode seguir, né, onde a gente pode chegar, os professores que podem participar mais desse trabalho, apresentar para eles as motivações, que se percebeu que uma das motivações do professor escrever sobre esses trabalhos, geometria e estatística e probabilidade, é justamente a escassez de trabalho e de atividades para essa área para os anos iniciais. Como eu digo nas considerações finais, né? Certamente esse trabalho não terá seu término com o fechamento desse ciclo, né, formativo. Ele há de se estender a outras perguntas, com certeza ficarão sem resposta nesse primeiro momento, mas que a tendência de toda pesquisa, inclusive a Tamila fala isso, que é de continuidade, de a gente cavar, apresentar os resultados, mas que ele não se esgota. A educação é um campo fértil, então acredito que possivelmente vão surgir outros trabalhos a partir desse. Pelo menos esse é o meu objetivo, de que seja visto por outros pesquisadores, compartilhado, e que seja, de qualquer forma, não seja exaurida essa questão de toda essa pesquisa bibliográfica. Há algumas referências que eu coloquei, não todas, por conta do espaço mesmo. Preferi citar o Eibo, que é um teórico do currículo, que fala as normativas, as leis que falam da Base Nacional Comum, os PCNs, e a professora Maria José Santos, que nos auxiliou no texto sobre currículo. Saviani, que me deu como uma base, né, teórica. E é isso. Quero agradecer a CAPES, porque sem o auxílio, sem o apoio da agência de fomento como bolsista, esse trabalho seria inviável para mim, impossibilitado. Agradecer também o grupo GTCOA, que foi o grupo que eu pude conhecer de forma mais próxima da extensão na universidade, e agradecer aos coordenadores que fizeram que me deram a oportunidade. É isso. Obrigado a todos. Bem, Arnaldo,
agora vamos ouvir a professora Aparecida. Aparecida, fique à vontade, viu? Mais uma vez, obrigada. Arnaldo, agradeço. Você praticamente atendeu todos os meus pontos, né, da qualificação, que não foram poucos, né, certo? Mas eu achei os pontos de fundamental importância para que o seu trabalho tivesse o que ele está hoje, né? Certo? Eu não vou me deter aos pontos da minha correção, né, nessa nova versão, já na versão final, para que você possa também dar uma nova revisada, certo? E eu estou falando que eu não vou me deter a esses pontos agora, certo? Tá bom. E eu vou também deixar, e você fique à vontade de me perguntar caso você ache necessário, tá bom assim? Tá ótimo. São pontos de correções, né? Algumas sugestões, certo? Eu vou mandar como eu fiz da outra vez por e-mail. Então eu vou fazer 3 perguntas que eu acho de fundamental importância, até mesmo para você me explicar e explicar para os colegas que estão todos ouvindo aqui e para a sua banca. Primeiramente, né, eu acho que o fato de eu ser da matemática, ser da engenharia, né, também, eu sempre pontuo. Você falou na página 38, quando você apresentou as etapas de pesquisa, eu achei super interessante, da forma que você elaborou, né, no primeiro momento, no 171, no segundo momento, 83, e depois finalizou com 7, né? Sim. Isso foi a pesquisa sobre os autores na plataforma do CNPq. Aí você, logo mais, aí você coloca que você usou o intervalo de confiança 95%. Sim. Eu queria que você me explicasse como foi que você chegou nesse intervalo de 95% com a amostra, né? Sim. É baseado na amostra que você fez isso. A questão do 95%, né, o professor Gilberto sabe disso, é a questão de você ter a margem de erro, né? Sim. Certo? Então, como foi que você chegou nesse momento, nesse intervalo tão coerente de 95%? Você poderia me explicar? Sim. Assim, professora, esses dados eu tive acesso a partir de um software que o professor Gilberto nos apresentou durante a disciplina, que a gente fez no semestre passado, a disciplina de estatística. Então, a partir desse software, a gente coloca lá os dados, que são o número de eventos que foram realizados desde 88 até 2018 e os anos, esses anos. Quando a gente coloca esses dados no software, ele faz todo o processamento e a partir de testes, né, que ele utiliza, o próprio software dá esse resultado. Foi a partir desse software que a gente chegou a esse número. Então, é um valor, 95%, é um valor que é a base da estatística para a gente saber a margem de erro e que ele faz todo o processo de forma digital, rápida. Não sei se conseguiu responder. É assim, quando você chega, né, na verdade na literatura, né, se usa, o ideal é 95%, né, poderia ser isso. Você atingiu a 95%, quer dizer, teve uma margem de 5% aí faltando para chegar aos 100%, né, Sim. Margem de erro, né, certo? Mas acredito assim, é interessante, né, como sugestão, até mesmo para a professora Marcé, você colocar como foi que você chegou aos 95%. Assim, a ferramenta, ela ajuda bastante, né, em fazer isso com você, porque ela tem os dados, tem o dado matemático para fazer o intervalo de confiança, para que você não fizesse isso manualmente. Então, é importante que você coloque isso na sua dissertação, o quantitativo, né, a amostra que foi feita, como foram esses dados, dados tipo, para que chegou no intervalo de confiança 95%. Certo? Então, assim, para melhorar mais essa sua resposta,
você teria que colocar não só o que você me explicou, mas também o que eu estou falando dentro do seu trabalho, para que outras pessoas passem a entender também, ok? Entendi. Certo? Sim. É outro ponto. Outro ponto, eu queria que você falasse, em linhas gerais, o quanto o trabalho vai contribuir para a pesquisa. Como é que o seu trabalho vai contribuir para a pesquisa, tá entendendo? E para que outras pessoas possam entender e possam dar continuidade. Então, eu queria que você me explicasse qual é a sua contribuição para o seu trabalho para a pesquisa. Professor, eu acredito que quando você começa qualquer trabalho acadêmico, você sempre parte de um princípio bibliográfico, né? Quando eu comecei a escrever sobre os análises de 2016, quando eu comecei a ler, eu vi que tinham trabalhos, que havia muitos trabalhos que não tinham uma conexão com as escolas, com o próprio objeto de pesquisa, muitas vezes ficava numa limitação acadêmica, dentro de uma espécie de... Ou se tratava apenas de pesquisa bibliográfica, ou falava-se apenas de práticas em alguns desses trabalhos. Acredito que você, fazendo a leitura dessa dissertação, buscando os links que serão disponibilizados, falando um pouco da educação, da história da educação matemática, inclusive da história da educação matemática do Ceará, que teve participação da professora Joanice Pontes, do professor Hermínio, que em algum momento lá vou citar da educação matemática, que teve essa influência, vai servir primeiramente, um dos primeiros, acredito que vai influenciar é a questão da pesquisa bibliográfica. Isso, durante algum tempo, foi visto como uma espécie de uma pesquisa que servia apenas de leitura. Hoje em dia, com o avanço a disseminação de todos os tipos de trabalhos em redes sociais, nas redes próprias acadêmicas, então ela amplia para muitos públicos, para outros públicos. Então, influenciar desde as pessoas que estão recomeçando trabalhos, que fazendo a leitura de uma dissertação que traz um referencial teórico, como esse que eu trouxe, né, que traz matemáticos desde Lakatos, passa por Saviani, por outros autores da área da pesquisa, próprio Schwarzman, que foi a partir dessa leitura que eu comecei a ver que existia muitas relações entre os professores que ensinam matemática e que fazem pesquisas bibliográficas. Acredito que essa é uma das contribuições, penso eu. Ok. Então, assim, como outra sugestão, eu acho que você deveria colocar o que você me falou, né, de uma forma mais formal, nas considerações, qual foi a contribuição do seu trabalho. Interessante. Que você faça isso, né, para ao final o leitor tem notas do seu trabalho e entender, né, de uma forma geral. A última pergunta: o que você está deixando de fazer e que outra pessoa, ou você no seu doutorado, atualmente, vai realizar, né? Sim. Certo? Dentro dessa sua pesquisa, peço que outra pessoa, outro aluno de mestrado, pudesse dar continuidade, ou você mesmo, como futuro aluno de doutorado, dando continuidade ao seu trabalho. O que você sugere, o que você poderia fazer que você não fez? Por exemplo, o Enem de 2019 trouxe muitos trabalhos voltados para a Base Nacional Comum. Então, eu acredito que eu poderia ter discutido mais sobre a Base Nacional Comum, feito mais links sobre a base e as publicações. Por que em 2019 já poderiam ter tido mais trabalhos dentro da Nacional Comum? E por que não surgiu esses trabalhos? Por que eles não apareceram? Né? Acredito que, e se não apareceram, se tinham, por que não apareceu no meu trabalho? Acredito que fazer essa discussão da BNCC, que está super atual, acredito que a gente está ainda conhecendo, pelo menos nas escolas, está chegando nas escolas de uma forma muito de cima para baixo, e que os professores possam fazer esse tipo de trabalho com o meu trabalho, com a dissertação, ela pode ser ampliada.
ser discutida a partir da base nacional comum, que eu acredito que tenha faltado. E já os de 2016, que ainda estava em pleno vigor os trabalhos dos PCNs, e que surgiram, tinham diversos trabalhos que falavam, faziam links com os PCNs, o de 2019 não tinha esse mesmo rigor com a base. Eles não apontavam, pelo menos, que as pessoas que leem esses trabalhos podem melhorar nesse sentido. Então, da forma que você não quer responder, você coloca no seu trabalho. Esses 3 pontos, foi que eu senti falta no seu trabalho. Tá entendendo? Eu acho que dá para você colocar ainda, sim, tem como. Eu estou satisfeita com as perguntas, com as respostas, quer dizer. Só mais um ponto que eu acho que é importante você também colocar como trabalho futuro. Você utilizou uma plataforma do Enem, né? Sim. Outras pessoas utilizaram, você disse que ela é a mais importante para a educação matemática, né? Então, assim, usar outras, né? Até mesmo para você dizer que ela é muito ativo, né? Então, esse é o trabalho futuro para outra pessoa. Um outro ponto também que eu acho que é importante é você trabalhar a questão de mineração de dados ou sem números. Aí teria que escolher. No mais, é isso mesmo. Obrigada mais uma vez a banca, principalmente a professora Mazé pelo convite. E vamos seguir em frente com os trâmites, né, Mazé? Sim, professora Aparecida, muito obrigada. Foram perguntas assim, cruciais, importantes, e que nós vamos sim considerá-las como sempre, né? Você vai ao ponto. Muito obrigada. Vamos ouvir o professor Jéssica. Então, vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar da sua apresentação, tá certo? Deixa o microfone do Arnaldo aí. Não, o do Arnaldo está aberto. Certo? Então, Arnaldo, assim, eu acho que quando você coloca citações que não são suas, você deve citá-las no slide também. Eu vi alguns textos do slide que parecia não ser seu. Aí é importante você colocar a citação embaixo, tá certo? Uma outra coisa do seu slide é que você repetir um parágrafo da metodologia, alguém até comentou no chat. E o slide que fala de PCN e BNCC, muito cheio, o slide pesado, e não é tão didático, tá certo? Aí, a outra coisa, Arnaldo, é que você utilizou 15 minutos e 33 segundos, você tinha 20, né? Então, eu acho que você poderia trabalhar a questão mais do tempo, de usar esse tempo, porque você vai fazer um concurso para professor, onde a prova normalmente é 50 minutos, e você tem que saber trabalhar esse tempo. E uma das formas de você trabalhar esse tempo através do treinamento. Eu não sei se você teve tempo para treinar. Então, assim, isso é importante para você treinar, porque um dia você vai fazer concurso para professor. Entendeu, Arnaldo? Então, são sugestões da parte didática. Agora, do seu trabalho, Arnaldo, seu trabalho melhorou bastante. Eu acho que o que a professora Aparecida falou tem coerência e realmente ele deu um salto assim muito bom, mas ainda ficou algumas brechas que você precisa melhorar, tá certo? E aí eu vou repetir pergunta da professora Aparecida. Você disse que usou o software calcular o intervalo de confiança de 95%, certo? Você respondeu de maneira assim, meia pendente de alguns valores, acho que por isso que ela não entendeu. Eu pergunto, qual foi o universo, a população que você usou para calcular os 95% e qual foi o software? Pronto, professor. Realmente, o software é o Prisma, né? É o nome que a gente... o software que o senhor nos apresentou durante a disciplina. Ele é o Graphic, eu não sei explicar direito, sem falar direito, mas a população, a gente colocou lá os anos que foram, o número de eventos que a gente utilizou
desde o ano de 88 até 98, até 2008, então se percebeu que houve uma celeridade enorme entre 2015 e 2018. O ano partiu, a gente começou de 88 e foi até 2018. Aí você faz essa conta dos números, né? Deixa eu pegar aqui o dado rapidinho, o dado correto, né? O número correto. Mas assim, a quantidade de anos foram essas, né? De 88 a 2018. Na realidade, Arnaldo, o programa que você usa para calcular amostra não é o Prisma, é o F-Info. Lembra que é um programa que está até no celular? Sim, é o F-Info, não é o Prisma, tá certo? Sim. Eu vou até mostrar a carinha dele aqui para vocês verem qual é o programa, o F-Info. Eu não ouvi o universo da amostra. Então, ó, vocês vão ver agora, não sei se vocês estão enxergando, mas o programa é esse aí, que é o F-Info. Estão pegando? Sim. Estamos. Pronto, é o F-Info, certo? Para poder calcular, aí você joga a amostrinha aqui e calcula o que no Mac não tá baixado. É o F-Info, tá certo? Agora, o universo eu não consegui ouvir. O universo. E aí o que a professora Aparecida falou é importante, você tem que escrever lá junto com o intervalo, dizendo que você usou o F-Info, que é um programa elaborado pelo CDC, para poder chegar a essa intervalo de confiança para mostrar de X. Mas eu não ouvi o seu universo. Você falou que não ouvi. A gente pegou os anos, que era desde o lançamento da Constituição de 88, que já previa uma base comum curricular, até 2018. E aí a gente contou, a partir do próprio site do MEC, o tanto de eventos que o MEC realizava, que realizou durante esse período. E durante todo esse período, sempre até 96, que foi o ano da LDB, que a LDB surgiu, eram sempre por ano, 1 ou 2 eventos. E aí, a partir de 2016, que passaram a ser 3, 4, e aí chegando até 6 eventos que o próprio MEC realizava, outras entidades, como entidades, inclusive do setor privado, a partir de 2015. Houve de 4 a 6 eventos por ano. Quer dizer, houve uma celeridade nesse período, né, de aprovação da base. Vou tentar abrir o Prisma, onde tem os dados. Entendi. Entendeu? Outra coisa, Arnaldo, uma outra pergunta. Seu trabalho é qualitativo ou quantitativo? O que ele é? Eu não consegui entender pelo que você escreveu. Em algum momento da dissertação eu falo qual e quantitativo, porque eu trabalho com os números e a minha pesquisa se baseia nisso, né? A partir desse universo de números que a gente tem pesquisado. De quantidade, por exemplo, eu vou pegar lá em 2016 o Enem e vou dos 900 trabalhos separar 2016 e 2019, ao todo 17 trabalhos que falam isso. E que fala sobre a quantidade de eventos de trabalhos que falam sobre geometria e estatística. Por um outro lado, eu tento qualificar esses dados. Eu procuro fazer, a partir dessa informação, algum tipo de abstração. Primeiro, por que esses professores, esses trabalhos no universo de mais de 900, juntando os 2 anos, que vai dar mais de 1.900 trabalhos, os 2 eventos, 2016 e 2019. Apenas 17 trabalhos são voltados para a área da educação infantil, da educação dos anos iniciais. Então, faço essa reflexão. E aí eu coloco como um ponto qualitativo a questão da Base Nacional Comum Curricular. Inseri um capítulo inteiro para falar sobre essa mudança de postura desde os PCNs à Base Nacional Comum. Traz a pesquisa, o teor qualitativo. Deixa eu ver, você consegue ver minha tela do Word aí? Você consegue ver? Sim. Consegue? Sim. Pronto. Consigo. Então, na realidade, Arnaldo, seu trabalho, ele é quali e quantitativo. Porque a maior parte dele é qualitativa e a menor parte é quantitativa. Então, quando a parte qualitativa ela se sobrepõe sobre a quantitativa, na verdade, você tem um trabalho que ele é quali e quantitativo. Então, hora você usa a parte de avaliação desses trabalhos e hora
hora você está quantificando, utilizando a correlação como ferramenta para quantificar esse trabalho. Eu entendo que seu trabalho ele é quase quantitativo, e na frente sobre quanto, ele é mais quase do que quanto, entende? Sim. Agora, uma outra coisa, por que você colocou um resumo em francês? Só uma pergunta, né? Só curiosidade. Para mim foi a facilidade de ter uma pessoa que tem o domínio da língua francesa e fazer essa tradução para mim. Arnaldo, eu acho assim, sabe? Eu não estou dizendo que está errado, não, mas assim, como o inglês é uma língua universal, por exemplo, em francês eu não consegui ler, certo? Eu não consegui ler, mas em inglês é a língua universal, todo mundo fala inglês, lê inglês. Se puder fazer em inglês, para a professora domine inglês, eu acho que a orientadora lê bem inglês. No grupo de pesquisa deve ter várias pessoas que lêem bem inglês. Então, se tiver tempo, você que está apertado, vale a pena botar em inglês, porque as pessoas vão ler o seu trabalho e vão citar. E em francês, são poucos países que falam francês. Então, o alcance do seu trabalho com o inglês ele é maior. Tá ok? Entendi. Sim, professor, sim. Professor, só voltando àquela questão da população que o senhor tinha me perguntado, eu não tinha de cor, eu contei aqui o número de eventos. Ao todo são 14 eventos, desde de 88 até 2018. Então, seria essa a população. Qual é a população? 14. 14? Sim. Não? Não, a quantidade de arquivos que você acessou. Ah, não? sim. Não. Esse levantamento do número de professores, ou de número de trabalhos, não coloquei no software, não foi feito assim. Foi feito só o número de eventos e o número de anos que tinham, e fiz essa correlação, no caso. Aí ele tem que escrever isso aí e dizer que a população tem uma amostra para a gente chegar ao número de fato, entendeu? Sim. Ele tem que ver. 971 é o número de trabalhos que você analisou ou que você usou, Arnaldo? Não, a população é 971, isso, de 2016. Mas a amostra foram 117. Então, isso é 971, é a população. Isso, é. E o que você tirou é a amostra. Então você tem que escrever lá na metodologia. Entendeu? Ok. Agora é o seguinte, ó. Olha aí então, vocês estão enxergando aí o gráfico de correlação, sim ou não? Sim, estamos. Sim. Pronto. Ele está certo, você descreve certo, só que ele, Arnaldo, ele é um resultado. Ele é para aparecer no resultado, não no meio, está no meio do texto, eu fiquei sem entender. Esse gráfico seu, ele é um resultado. Como ele é um resultado, ele tem que vir no resultado. E você vê uma correlação positiva, o texto está todo bonitinho, certinho, tá certo? Mas, e o nome da correlação é correlação de firma, porque o professor de dados não paramétrico. Então isso aqui tem que vir no resultado, ter um resultado, você está fazendo a correlação do tempo do Enem com o número de eventos. Então isso aqui tem que vir no resultado, não no meio do texto, ficou assim desconexo. Entende? Entendi, sim. Só assim, né, já que ele perguntou, e ele explicasse um pouco mais, né? Aí ele colocasse lá no resultado e detalhasse mais essa questão da correlação, né? Verdade. Parecido, ele até descreve o resultado, ele só não discute. Então, quando ele começar a discutir, ele consegue explicar isso daí. Faltou foi discutir, entendeu? Faltou discutir, mas o resultado está escrito bem direitinho. Então, tem que mostrar que tem correlação, entendeu? Está embaixo do gráfico. Agora, Arnaldo, aqui eu acho que é o ponto mais fraco da sua dissertação, que você vai ter que corrigir isso. E aí eu me comprometi a ajudar você esse ponto, que é o ponto da metodologia da sua parte qualitativa. Ó. Você está vendo aí o Word? Sim. Fez o Prisma Flow, aí é o Prisma Flow. Você fez o Prisma Flow, 971, chegou a 83. Só que o Prisma Flow, eu vou pegar um trabalho do seu grupo, viu? Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês é do seu grupo. Tá vendo aí? Estão vendo o trabalho? Sim. Esse é o trabalho do seu grupo, é do Enzo e da Maria José Costa. E que ele usa a metodologia da revisão integrativa. Olha aí, ó, tá em inglês, mas é fácil identificar, ó. Você tem o que? A identificação que você fez, tá aí, certo? Sim. Mas tem que dizer como foi que você fez o screen e a forma de você fez a elegibilidade do trabalho, entendeu? Sim. Você está com a identificação, mas está faltando o screen e a elegibilidade. E aí você demonstra o resultado direitinho. Tá vendo? Você faz o resultado direitinho.
Só que tem um problema. Você não escreve os resultados que estão na tabela no texto. Todos os trabalhos que você cita na tabela, eles têm que vir no texto. Então, por exemplo, ó, você fez a tabelinha bem direitinho, mas o trabalho aqui tem que estar citado no texto aqui também, ó. E eu não vi esse trabalho, entende? Essa parte vermelha aqui, ó, isso aqui é metodologia, entendeu? Aqui nesse resultado, você acabou misturando as coisas, entendeu? Aí eu coloquei aqui, ó, quando você cita na tabela, você deve escrever cada autor nos resultados, eu sentia falta disso, entendeu? E para finalizar, só duas perguntas bem básicas. Por que você cita o Caetano Veloso no meio da sua dissertação? Você acha que tem relevância científica o que ele fala para discutir com aquela outra parte lá do autor que você chama? Eu sempre gostei, professor, de fazer relações. Então, quando ele fala na letra lá da música, a quem será que se destina? Eu quis fazer uma mesma provocação que o professor D'Ambrosio faz, quando ele pergunta lá no texto o que é educação matemática. Então, eu quis fazer essa... uma analogia, né? Uma analogia, uma alusão, é verdade. Mas talvez se tivesse trabalhado melhor essa análise, essa alusão, teria feito mais uma conexão melhor. Como a professora Mazé não gosta muito dessa parte romântica, da escrita... Eu também não, eu vou ser bem sincero. Poderia se tirar mesmo. Você tinha colocado a Dilma lá no resultado, você tem que ser, na dissertação, Arnaldo, você tem que ser apartidário. Por quê? Porque se você tomar partido de algo como um político, no ano que estamos agora, você pode sofrer sanções. Por isso que eu sugeri você tirar o nome da Dilma e tal. E o Caetano aí, tudo bem, você tem uma ideia criativa, interessante, mata, mas acho que você não fez a ideia correta. Eu vou deixar para a sua orientadora aí decidir ou não de tirar ou ficar. Ou você melhora para deixar ela bem certinha. Eu entendi o que você queria fazer. Ou então você tira e deixa o texto mesmo, como se fala aquelas citações, entendeu? Entendi. Lembrei da palavra intertextualidade. Pronto. E assim, no mais eu gostei das suas considerações, porque você colocou até uma perspectiva. Eu gostei porque normalmente a pessoa conclui e não coloca perspectiva. Eu vi que você colocou uma perspectiva na conclusão do trabalho. Agora eu senti falta de você usar um verbo de conclusão para poder finalizar o trabalho. Então aqui eu vi sua perspectiva bem clara, tá certo? Sua referência tem alguns problemas. Eu marquei aqui as suas referências que estão com problemas para você adequar de acordo com a norma da DNT. No mais, assim, eu vejo que seu trabalho evolui muito. Eu tenho mais considerações, mas são pequenas, são ortográficas, concordâncias, e você pode corrigir isso rapidinho numa sentada. E, assim, parabéns pela professora, a sua orientadora que ajudou a construir o trabalho, tá certo? Tem início, meio e fim, é uma dissertação, tem cara que você realmente secou e escreveu, que é uma coisa que é diferente que a gente faz aqui na ciência da saúde, a gente mais cita do que escreve. Eu vi que você escreveu, se esforçou, trabalhou. Sei que você é um menino empenhado, envolvido com a universidade, isso é importante. Eu acho que você é o mestrando raiz, que é o que está faltando hoje, é mestrando raiz, certo? É aquele que está no laboratório todo dia, participando das discussões, vivenciando a universidade, ajudando na extensão, e é isso que é a característica de um bom mestrando e de um bom doutorando. Então, no caso, eu gostaria de encerrar minha fala. Tem outras considerações, mas que são bobas, que está no Word, eu tive hoje de noite, sem falta. Tá bom, viu? tá bom. Mas aí eu passo para a professora Mazé, que vai fazer suas considerações de fechamento. Obrigada, professor. Tudo isso aqui é só sugestão, viu? Sim, professor Gilberto, muito obrigada pelas considerações, né? Tanto você como a professora Aparecida contribuíram muito para esse trabalho, desde o momento da qualificação. Eu acho importante demais. Eu sempre, quando participo das bancas, o momento que eu gosto mais é da qualificação, porque às vezes você é convidado só para a defesa, e na defesa você não tem mais muito o que fazer.
No caso aqui, vocês acompanharam todo o processo de construção do trabalho, colaboraram com ele, então só tenho a agradecer muito por isso. Todas as sugestões foram assim, pontuais e foram relevantes, e penso que são todas possíveis. Algumas coisas também assim, que vocês falaram, eu já tinha comentado no texto dele. Ele sabe que essa parte mesmo aqui de romantismo, né, dentro do trabalho científico, eu não gosto muito, ele já sabe disso, e todos os meus orientadores sabem disso. Eu acho que num trabalho científico a gente tem que ser o mais imparcial. E assim, o radicalismo também, que às vezes alguns orientando, e especialmente eu vou falar do Arnaldo, né, tem aquela vontade de resolver os problemas do mundo, e aí acabam trazendo algumas falas muito radicais, como se o trabalho fosse, né, resolver todas as questões levantadas por aquela temática, a gente sabe que não é isso. Eles, e tudo que disser dentro do texto, você não pode afirmações, né, porque senão não são resultados que tenham um respaldo dentro da academia, então, portanto, tudo que você falar, você tem que referenciar, você não pode sair dizendo do que ouviu dizer, né, a base está sendo construída, mas os professores não conhecem, a gente tem que dizer sim, mas não conhece como que eles não conhecem, é porque eu ouvi dizer, porque isso é na televisão, ou é porque já tem pesquisas realmente que respaldam essa fala. Então, tudo que a gente vai falar sempre nos trabalhos, eles sabem que eu peço a referência, né, disso. E assim, hoje a gente não vai poder fazer aquele escrutínio, né, vamos ter que resolver a questão aqui mesmo entre nós, mas pela fala de vocês, eu entendo que a apresentação do Arnaldo e a defesa dele de dissertação, ele atendendo, né, as sugestões na medida do possível, vocês estão de acordo com a aprovação do candidato? Ou cada um faz uma consideração e aí eu leio aí a partir da fala de vocês eu leio a ata. Tá bom. De defesa, tá bom? Parecer, então vamos lá. Eu ia até enviar para você depois, certo? Mas eu vou dar uma luz do meu parecer. Primeiramente, eu quero agradecer à orientadora, professora doutora Maria José Costa dos Santos, pela confiança e a oportunidade de participar como membro externo da banca do aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Educação na Universidade Federal do Ceará, Francisco Arnaldo Lopes Vicente, que tem a dissertação sob o título O Encontro Nacional de Educação Matemática, como espaço formativo dos professores que lecionam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. E destaco que considero o trabalho em questão relevante e pertinente para a pesquisa. Saliento que o aluno atendeu às minhas sugestões pontuadas no documento da qualificação, que as considerei de suma importância para a construção do seu trabalho final. Portanto, considero o trabalho aprovado e agradeço mais uma vez à professora Mazé pelo convite. Sim, Arnaldo, eu acho assim que você e sua orientadora aí trilharam um caminho muito bonito nessa relação, porque fazer um mestrado não é só ir lá cursar disciplina e defender a dissertação, não. É um elo, é um vínculo. Então eu vejo você e Mazé como mãe de filhos, né? Um filho científico que a Mazé tem, tá certo? Eu sei que a Mazé tem a filha dela, Iula, tem vários filhos lá que são os cachorrinhos dela, mas você é o filho científico dela. E um filho querido, porque é o filho que está vindo na universidade. E para fechar e corroborar essa ideia, eu deixo aí, ó, parabéns, Arnaldo. Agora você é mestre em educação, né? Então, para mim, tá aprovado aí com louvor, viu? Aprovadíssimo aí o nosso Arnaldo aí, ó.
Arnaldo. Então, assim, né, professora Aparecida, professor Gilberto, mais uma vez, obrigada por esse momento. Arnaldo, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho, pela dedicação, não só a sua dedicação ao seu trabalho, né, mas todo esse tempo que você dedicou também aos seus colegas e ao grupo. E especialmente a mim como sua orientadora, né, o respeito e a atenção que eu acho que tem que vir acima de tudo, né. Gilberto bem falou que você é como o meu filho acadêmico, né? E assim, já tenho várias defesas de mestrado, né? De doutorado ainda não tenho, mas enfim, quero lhe parabenizar e sei que é um momento importante para você, diante de toda a sua trajetória, de toda a sua história de vida, e como é importante você chegar nesse momento. E não é à toa que você chegou até aqui, né? Então é por mérito, né? O seu mestrado é um mérito seu. Eu colaborei, a sua banca colaborou, seus colegas colaboraram, mas se não fosse pelo seu empenho, né, e dedicação ao seu trabalho e competência acadêmica, você não tinha chegado até aqui. Então, parabéns, está aí sendo trilhado um caminho de um pesquisador que tem muito futuro. E eu espero que a gente possa trilhar mais algumas etapas juntos, né? Isso vai depender muito também de você. E assim, né? Espero que essa amizade de orientando e orientadora continue e que esteja entre nós sempre, né? Aquilo que a gente precisa ter entre todos, né? Que é o respeito, né? O respeito entre as pessoas, né? E o respeito à pessoa, ele tem que vir especialmente acima de tudo. E você sabe os momentos difíceis que eu passei no último ano, né? Algumas coisas que eu tive que conviver e foi bastante difícil para mim, porque o orientador, ele às vezes ele puxa a orelha, ele chama a atenção, ele corrige, né? Ele às vezes risca o trabalho todo do orientando, deixa só o nome do orientando, mas não é para o mal, porque se fosse, a gente estaria sempre dizendo assim, seu trabalho está bom, continue, né? E quando a gente realmente chama atenção, como foi o caso aqui da sua banca, que teve todo o cuidado de ler e dizer os pontos frágeis do trabalho, é para realmente engrandecer o trabalho. E às vezes as pessoas elas não compreendem e passam a odiar o orientador e tem essa relação aí de desrespeito até que é muito triste. Realmente, eu tive 2 orientadores maravilhosos, o professor Hermínio e o professor Irã Abreu Mendes, e assim, o meu respeito por eles sempre, e eles não passavam a mão na minha cabeça, eu estava sempre ali, levando também carão, como eu dou em vocês, mas foi muito importante para mim, porque hoje eu consigo ver como é importante a gente ter alguém que está ali preocupado com a gente, porque uma coisa é você mandar o seu trabalho e eu dizer, tá bom, prossiga, outra coisa é pegar o seu trabalho, ler todo, corrigir e mostrar as fragilidades, né? Então, assim, ter esse cuidado e esse respeito pelas orientações não é algo que é muito fácil para muitos, né? Alguns têm dificuldade de aceitar as críticas, mas é sempre pensar que quando o orientador e a orientadora fazem as críticas, eles fazem no sentido de melhorar o trabalho. Então, assim, até hoje não tive nenhum problema com você, né? Você é um orientando apto a continuar comigo, só vai depender mesmo da sua vontade. E assim, quero dizer que você, nesse momento, é o mestre mais fresco, né? Então, parabéns, viu? E siga em frente, tá bom? E, visto que a tecnologia está aí para nos dar esse apoio, né? E é por isso que eu sempre fui fã delas, né? Apesar de que às vezes elas têm vida própria, né? Elas agem por si mesmas, mas a gente consegue coisas muito boas com elas, né? Então,
o que seria de nós nesse momento sem elas, né? Então a gente tem que bater palma para todos os cientistas que se dedicaram ao desenvolvimento das tecnologias e que nos dão apoio nesse momento, né? E bater palmas para eles também, né? Porque também eles auxiliam os nossos agentes de saúde, né? Os nossos médicos também dependem muito dessa tecnologia para poder dar vida, né, para as pessoas. Suas considerações finais, Arnaldo. Primeiramente, quero agradecer, né, professora Mazé, minha orientadora, que esses dias eu falei até com uma colega que não está aqui, com a Márcia. Falei assim, Márcia, a gente tem que agradecer muito ter uma orientadora como a professora Mazé. A gente, que eu digo até a professora da graduação. Porque tinha lá na tabela uma palavra, era falando os alunos como objetos de estudo. E a professora Mazé reparou nisso. Quer dizer, era tão pequena aquela observação que eu fiquei, como é que ela viu aquilo? Né? Eu li, reli várias vezes e não tinha visto. Quer dizer, às vezes, muitas vezes a gente, como a senhora falou, é chamado a atenção. E é sempre uma coisa boa. Quem não percebe isso, quem não reconhece isso, eu não consigo nem entender como que não dá valor, né? Eu fiquei super... foi tipo assim, foi simbólico, porque para mim é valoroso demais ter uma pessoa que esteja ali no meu pé, falando uma coisa. Eu tenho aquilo como um valor que a pessoa me dá, não como um demérito, sei lá. Então, assim, agradecer demais por tudo. Acho que já são... Desde 2015, que eu fiz a professora Mazé, foi isso assim, né, que eu tenho relação de orientando na graduação, passa pela pós, então é uma pessoa que vai estar, com certeza, para sempre, já marcou a minha vida acadêmica, universitária. Professora Aparecida, que desde que eu vi a primeira vez lá no grupo, eu tive uma sintonia, uma simpatia muito grande pela professora Aparecida. Ela contribuiu assim, de uma forma para mim, na qualificação, uma forma que talvez poucas pessoas na banca, e outras pessoas que estivessem na banca, fariam. Porque ela vai ao ponto, assim, a professora Mazé falou, ela é objetiva, tem que mudar isso, tem que fazer aquilo. Então, essa parte da objetividade, acredito que para toda orientação, para toda orientando, ela é fantástica, assim, eu agradecer demais. Sem contar na relação próxima que a professora faz, assim, muito acessível, uma pessoa que a gente olha assim, quer estar no lugar que ela está, né, quer trabalhar na Secretaria de Educação, que é uma pessoa representante do governo, é uma pessoa importante, né, para a educação no Ceará. Eu acho importante demais se ter na minha banca. Uma vez a professora Mazé falou, trabalho bom tem que ter uma pessoa boa. Falou isso no trabalho passado. Então, eu acho que são as melhores pessoas que estão nessa banca. O professor Gilberto, enfim. E fazer essas disciplinas que nós fizemos, professor, foi assim, engrandecedor assim, para mim. Sem toda essa metodologia que o senhor falou, que o senhor explicou para a gente, todo esse trabalho, esse trabalho não teria fluído da forma que fluiu. Então, foi importante demais. E hoje, passou essa relação de professor-aluno, que a gente conversa, inclusive, sobre coisas da vida, sobre como coisas que ele me dá, assim, dicas que eu levo cotidianamente para mim. Gostei demais do professor Gilberto. Aí, pessoas que me ajudaram bastante nesses dias, a Gleice, né, que é minha amiga assim, do coração mesmo. Segura o show. A Gleice, gente, ela é muito, muito importante na minha vida nesses últimos anos. E a Rayane também. A Rayane também, apesar de dizer que não gosta de mim. Mas eu sei que ela diz que não gosta. Foi fantástico demais esses dias também pra mim. Esse último ano, essa convivência foi demais, assim. A Márcia é minha amiga assim, do coração, quero agradecer demais, porque é fantástica. E a todo o grupo Jetercor. O grupo Jetercor pra mim é um espaço, fora do currículo formal, dizer assim, é um espaço onde eu aprendo mais. Porque eu convivo com pessoas de ideias diferentes, de pensamentos diferentes. Tem muito matemática no Jetercor. Essa relação a gente aprende com eles demais. E, por último, essa pessoa que também me ajudou bastante nesses últimos dias foi a Fernanda, sua orientanda, o professor Gilberto. Ela está nos bastidores, mas ela me ajudou bastante na estrutura do trabalho, montou algumas coisas que eu não sabia fazer. Então, assim, agradecer demais essas pessoas.
Keren, Gabi, os novos orientandos, o professor Wendel, que para nós é uma referência. E é isso, agradecer demais. Todo esse grupo de Intercoa, essas pessoas novas que estão chegando vão dar um avanço no grupo, eu espero. No mais é isso. Poucas pessoas sabem, mas assim, o grupo já sabe, eu tenho uma filha que teve filho agora há pouco tempo, então a minha filha é um fator assim, primordial para mim, para eu poder crescer na minha vida, né? E meu pai foi uma referência para mim. Meu pai está desaparecido há mais de 10 anos e eu acredito que uns 6 ele está mais entre nós, acho que mais de 12 anos que ele está desaparecido. Então assim, foi uma trajetória enorme. Eu me lembro que minha quarta e quinta série eu andava de onde eu moro, no Mudubim, para Ceasa, que era a minha escola. Eu ia a pé, era muito longe, ia e voltava. Então, assim, agradecer também a Matilde, que nos acolheu aqui na casa dela, com a internet, com a internet, com o espaço, transformou a casa dela numa extensão da UFC para mim. Então, agradecer demais a Matilde. Então é isso, gente. Obrigado, professora.